pensamento bíblico de hoje, dia 11 de abril de 2023. E eu vou ler para vocês aqui Colossenses, capítulo 3. Procurar as coisas do alto. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Vocês estão mortos e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, Ele que é a nossa vida, então vocês também se manifestarão com Ele na glória. Vida nova em Cristo. Façam morrer aquilo que em vocês pertence à terra: fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça de possuir, que é uma idolatria. Isso é o que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Outrora também vocês eram assim, quando viviam entre eles. Agora, porém, abandonem tudo isso: ira, raiva, maldade, maledicência e palavras obscenas que saem da boca de vocês. Não mintam uns aos outros. De fato, vocês foram despojados do homem velho e de suas ações, e se revestiram do homem novo, que, através do conhecimento, vai se renovando à imagem de seu Criador. E aí já não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, estrangeiro ou bárbaro, escravo ou livre, mas apenas Cristo, que é tudo em todos. Como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente, sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoa o outro, do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. E, acima de tudo, vistam-se com amor, que é o laço da perfeição. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Para essa paz, vocês foram chamados como membros de um mesmo corpo. Sejam também agradecidos que a palavra de Cristo permaneça em vocês com toda a sua riqueza, de modo que possam instruir-se e aconselhar-se mutuamente com toda a sabedoria. Inspirados pela graça, cantem a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que vocês fizerem, através de palavras ou ações, o façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Amém. Amém. E aí, irmãos, algumas perguntas? Então, dentro desse contexto, né, foi lido agora, um exemplo: quando uma pessoa fica te atazanando por muito tempo ali, passou anos e tudo mais, vive te atormentando, né? E como ter compaixão com essa pessoa, para não desejar o mal dela e tudo mais, nessa questão? Olha, esse caso tem que colocar Jesus à frente de tudo. O que é isso? É realmente saber que Jesus sofreu e bastante, e deu a vida e morreu, e aguentou até o fim, calado. Então, quando isso acontece com alguém, é algo que a pessoa tem que passar nessa vida por isso.
e a gente tem que ser aprovado no teste. Não pode chegar eu cansei. Sim, muitas vezes cansa. Mas, você tem que, pelo menos, conseguir isolar a pessoa. Não deseje o mal para ela. Não deseje o mal. Apenas isole, que Deus cuide dela e que Jesus cuide dela. Ore por ela, que aí vai chegar um momento que alguma coisa vai mudar. O senhor pode repetir, por favor, a maneira como a gente deve se pôr e caminhar, falando sobre ser manso? Bom, usando aqui então o texto, porque foram ressuscitados com Cristo, por graças do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Vocês estão mortos e a vida e as coisas da terra também estão mortas para vocês. E a vida está escondida em Cristo. Então, em verdade, é o seguinte, a nossa postura frente a Deus, o que ele está querendo dizer aqui? Não é que você tem que abandonar tudo, suas coisas, nem tua família, nem aquilo que você tem. Você precisa de tudo para poder viver, aquilo que você conseguir com o teu esforço. Então, em verdade, o que ele quer dizer é que a gente tem que pensar no alto, que Deus é o do alto. E como Deus cuida de todos, como Deus cuida de nós, como Deus cuida das coisas, que a gente tenha um olhar de cuidado, um olhar de amor, um olhar de vida, porque isso é o que traz a vida, Então, quando ele fala ressuscitamos com Cristo, então quer dizer, tem a morte e tem a ressurreição. Então, assim, se a gente morreu porque é pecador, porque o salário do pecado é a morte, e a gente morre por causa do pecado. Então, quando a gente vive no pecado, vamos certamente sofrer mais. E além do mais, vamos morrer. E então, o que leva à morte? E o que leva à vida? O que leva à morte é justamente o que pertence à terra. Ele fala aqui, a fornicação, a impureza, paixão, desejos maus, cobiça de possuir, ter essa coisa que hoje todo mundo quer ser grande, a ambição, a ganância cada vez mais, onde a vida não vale nada. Mate as vidas para garantir a minha energia. Então, é disso que ele fala, que é para a gente, então, isso leva à morte. Isso é uma postura de morte. E quem quer ter uma postura de vida, aí precisa então, se despojar de várias coisas, E ele pede aqui que tu tenha compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suporte o teu irmão, suporte mesmo que ele seja chato, mesmo que ele fique azucrinando, Procura dar um balizamento dentro do possível, mas suporte ele. Isso leva à vida. Então, ele está explicando aqui o que nos leva à morte, o que nos leva à vida. O que faz verdadeiramente a gente ressuscitar é conseguir viver no amor, emanar o amor, boas palavras, bons pensamentos, e assim, aquilo que a justiça dos homens não reconhece,
a de Deus reconhece em nós. Então nós precisamos nos vestir com essas virtudes para ser um cristão. É ter a postura do bem, de procurar ter essa mansidão, ter a calma, ter a paciência, adquirir conhecimento para ter sabedoria, né? Sempre que possível tem que ler, tem que procurar saber as coisas e manter sempre a esperança à frente, porque Jesus é a esperança. Só que o mundo continua difícil e cada vez mais difícil. E nós temos que viver mesmo com todas as dificuldades e ainda agradecer a Deus até por elas, porque são as dificuldades que nos fazem evoluir. A pessoa não evolui quando está tudo bem, evolui quando alguma coisa tranca. Aí ela é obrigada a refletir, a pensar e assim subir. Então esse texto trata-se do que traz a vida e do que traz a morte, e o cuidado de Deus sobre nós. Então a nossa postura tem que ser igual à postura de Deus, à postura de Jesus, de compaixão, de misericórdia, de perdão. Aí sim estaremos dentro do mundo. Essa parte polêmica da comunicação. Hoje em dia, né, os casais, a maioria estão com dificuldade para casar, só se juntam. Como é que nesse caso é o julgamento, né? Em verdade, pois é. A dificuldade é humana, né? Não é da lei, que é a mesma, sempre foi a mesma desde o início. Então, em verdade, é assim, ó, né? As pessoas querem só fazer a sua vontade. Mas, quando ele fala aqui da fornicação, ele está falando dessa questão de hoje uma, amanhã outra, depois outra, e vai variando, entende? É a promiscuidade. Então, eleja alguém, entende? Porque, mesmo que você não casou sob a lei dos homens, legalmente tudo, Deus é superior e sabe. E Ele sabe a intenção de cada um. Então, se vocês respeitarem as leis naturais que servem para qualquer casal, entende? Qualquer tipo de casal, tem as mesmas leis, aonde entra a fidelidade, entra o amor, o respeito, entra a compreensão e a ajuda mútua, ser uma só carne. Então, tu pode ter alguém. Não precisa, ele não está falando aqui de casamento. Está falando da fornicação, que é aquela que se faz geralmente fora do casamento, sem casamento, né, com qualquer parceiro que apareça.